Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PS Legados e hoje aqui com os nossos clientes do Grupo Casa Grande. Queria primeiro agradecer o Pedro e o Gabriel por essa oportunidade. O Gabriel está aqui, nunca viu uma área de finanças falar, né? Ter que falar para a gente. Mas como eu disse para vocês, esse projeto é para trazer mais de perto grandes legados que os nossos clientes estão fazendo. E eu quis muito, né? Falei isso muito com o Pedro, que eu queria muito gravar esse episódio, porque com certeza criar uma área de FP&A no momento de negócio que vocês estão é sim um grande diferencial que poucos empresários fazem. Ainda as empresas acreditam que essa área de FP&A não está na alçada deles e que isso é coisa só de empresa muito grande. E por isso eu quis contar um pouquinho. Mas antes disso eu queria deixá-los que eles mesmos se apresentassem e contassem um pouquinho deles aqui dentro do grupo. Pedro, obrigada mais uma vez. Obrigado pelo convite, sempre muito bom bater um papo e aprender com você. Meu nome é Pedro Augusto, eu sou CEO do Grupo Casa Grande, tenho 37 anos, sou formado em Engenharia Civil e o nosso grupo hoje ele atua exclusivamente com o mercado imobiliário. Então a gente atende a parte de aluguel, de compra e venda, de incorporação, construção, financiamento bancário e a gente tem projetado outras linhas de serviço para os próximos 3 anos também. Legal, Gabriel. Meu nome é Gabriel Calimã, eu tenho 31 anos, eu sou gerente financeiro aqui no Grupo Casa Grande. Eu sou formado em Ciências Contábeis, com especialização em Controladoria, e eu estou aqui participando da construção dessa área dentro do grupo e enfrentando esse desafio aí. Bom, contando um pouquinho, né? Quando a gente começou e quando o Pedro me ligou, e o Pedro falou que ele queria criar a área de FP&A aqui, e foi quando eu falei, nó, que delícia, tô junto e vamos desenhar. Para mim foi muito interessante, né? Porque eu falei, né, Pedro? Falei, Pedro, você está fazendo uma coisa que quase ninguém faz. E o que eu acho que foi muito importante, que a gente estava falando, é de construir uma área que você vai precisar. E não construir uma área de uma forma reativa. Né? Acaba que a maioria dos empresários, na hora de contratar ou criar uma área, é reação. Pô, tô com uma demanda, o marketing online veio com tudo, preciso contratar. E no caso o Pedro falou comigo, eu quero criar uma área de FP&A. E a gente teve um tempo de criar. Né? Então, antes da gente decidir até que profissional que viria, a gente criou, a gente fez bench com pessoas mais especializadas de mercado, que já realmente tinham um FP&A robusto. Foi muito importante para todos nós entendermos o momento da Casa Grande, o momento que esse profissional viria, e disso também a gente desenhar quem seria esse profissional. Eu acho que o mais importante ainda era criar qual seria a carreira desse profissional até realmente existir o FP&A. Então, quando você fala que você é o gerente financeiro, é que foi desenhado que várias cadeiras iam acontecer até você virar o head de FP&A. Mas desde o início a gente te contou que era isso que ia acontecer. Então, por isso a ideia de trazê-los e essa construção. E aí, Pedro, eu queria começar mais a te questionando de por que a necessidade, assim, como começou essa ideia de criar essa área e em um momento de que seria um investimento de longo prazo, né? São mais de 6 meses aí que a operação tá acontecendo e ainda tem grandes passos para acontecer. Mas o empresário, principalmente no momento do Brasil que cada vez a gente vive, em que custos é um problema e investimento você tem que fazer com muito cuidado, de onde surgiu isso tudo e por que essa ideia de realmente ter um FP&A dentro do projeto? Acho que para eu te explicar um pouco disso aí, eu vou ter que te contar um pouco da nossa história aí, né? Vamos falar. Ano que vem a Casa Grande faz 50 anos de mercado. Então, nós começamos uma operação pelo meu pai e a gente passou por essa sucessão familiar que é um pouco desafiadora, até a gente entender como é que funciona o negócio. Então, já estou aqui com meu pai tem um pouco mais de 20 anos, né? Então, o grau de complexidade nessa transição era pequeno, então a gente conseguiu profissionalizar, conseguiu digitalizar a imobiliária muito bem e a coisa rodava muito bem com o setor financeiro, quase contas a pagar e a receber, consolidava, a gente tinha os nossos indicadores automatizados no sistema, então facilitava muito meu dia a dia na gestão. Em 2011, nós abrimos uma incorporadora, mas eu não posso nem dizer que era uma incorporadora, não. Era mais um CNPJ para a gente isolar nossa operação e participar como sócios investidores de algumas incorporações, onde a gente foi aprendendo, investindo e ganhando dinheiro. E chegou em 2019, eu falei, não, agora nós vamos fazer disso virar um negócio de verdade nosso. Em 2019, nós começamos a fazer algumas incorporações, mas sempre com algum sócio
gerindo essa parte da obra, né? E aí o grau de complexidade às vezes ficava para esse sócio e eu conseguia fazer pela demanda, era pequena, não eram grandes empreendimentos e nem volumes assustadores. Então eu conseguia fazer meio que sozinho com o apoio de um time de financeiro. E há 5 anos atrás, então em 2021 para 2022, a gente falou, não, vamos fazer os nossos empreendimentos. E aí eu trouxe a Bianca para ser minha sócia na construtora e a gente começou a construir também. E a partir do momento onde você assume essa operação 100% caseira, você traz um volume muito grande de contas a pagar e a receber e um grau de complexidade muito grande, porque é totalmente diferente de uma incorporadora ou de uma imobiliária. Então eu acho que o fluxo de caixa ele tem que ser muito bem feito. E aí eu comecei a sentir essa necessidade, isso começou a me exigir cada vez mais. Eu começava a fazer um curso aqui, um curso ali, e mergulhar numa área que não era de minha formação. Foi ali que eu senti, cara, se a gente está com esse projeto de crescimento para os próximos anos e eu estou tocando 2 empreendimentos simultâneos aqui, na hora que eu tiver com 3 a 5, eu vou surtar, vamos falar assim. E eu não queria crescer sacrificando muito o meu tempo de poder fazer o que eu faço de melhor, que é a parte do comercial, de desenvolver novos negócios, e isso estava me tomando tempo. Foi ali que eu acho que eu tive a virada de chave. Falei, cara, eu tenho que trazer uma pessoa especialista na área, melhor do que eu, que entende, mas que vai me ajudar a construir isso a partir de agora, do que o negócio crescer e eu falar, toma, agora resolve isso aí. Então foi um momento onde eu te pedi ajuda e foi muito legal que a gente trocou muita informação antes, estruturou a jornada de crescimento para a gente não frustrar o profissional que fosse entrar e achar que entraria na empresa com tudo rodando, tudo perfeito. Não, é um cara que está em ascensão, que precisa, sabe onde quer ir, que ele vai nos puxar para essa direção, mas que ele vai pôr a mão na massa e ajudar a construir tudo isso ainda. Agora, antes de entrar no cara que a gente trouxe, quando você decide isso, né? Porque é o que eu estou dizendo, uma coisa é porque também quando você está com as 5, 6 incorporações acontecendo, até o pagamento dessa área, ela se torna mais viável. Está acontecendo e eu pago. E é o que a gente vê mesmo, que a gente chama. Gente, o brasileiro, ele contrata muito mais de forma reativa do que de uma forma de pensamento de longo prazo. Como que você conseguiu enxergar e validar que ainda assim, trazendo essa pessoa para o momento que você precisasse, isso continuasse sendo investimento e não custo? Difícil essa resposta, eu acho que ela não tem uma regra, eu acho que vai ser muito mais uma escolha. Mas eu sinto que essa área é como se fosse um farol de uma embarcação, vamos falar assim. E a gente já sente, obviamente, no caixa, porque como a gente não está com esse volume de empreendimentos de 5, então a gente consome da margem e de imediato, mas eu prefiro abrir mão um pouco da minha margem e saber que eu vou estruturar e consolidar um setor que vai me dar muita segurança de crescimento e clareza, né? Tirar essa neblina, vamos falar, do caminho, para a gente crescer com responsabilidade, do que tomar essa decisão pela dor, pela necessidade, e às vezes cresceu, está tocando 3, 4, 5 empreendimentos sem poder, e aí os dados estão confusos. Então, eu, nesse momento, escolhi abrir mão um pouquinho da minha margem, mas estruturar com responsabilidade o nosso negócio. E que, na verdade, é abrir mão da margem, né? Mas é porque talvez se você deixasse para quando viessem 5, 6, isso viraria custo, porque aí realmente você ia ter que trazer alguém que já sentasse numa cadeira e fizesse acontecer, haja o que houver e faça, chova ou não. E aí eu acho que aí começa a virar um custo de contratação, né? Verdade. Tá. E aí vamos então falar do profissional. Gabriel, uma coisa que eu fiquei muito, né, questionando nessa época e quando a gente desenhou quem seria, porque é um projeto de longo prazo. E às vezes as pessoas, nós estamos vivendo no mundo do imediatismo e dessa dificuldade de longo prazo. E claro, a gente não trouxe uma pessoa que já estava numa cadeira extremamente sênior de FP&A para construir. Então a gente sabe que uma das coisas é o crescimento que faria esse diferencial. Mas pegando, você estava numa empresa que o FP&A de alguma forma já estava acontecendo e você sentava numa cadeira de FP&A, né, ligado muito a um gerente, que era um dos sócios, mas que ele já estava muito, essa operação já acontecia, até
pelo processo de operação, uma operação muito grande, grande que eu digo volumosa, né? Não necessariamente de arrecadação. O que faz um profissional, a gente conseguir, e o que trouxe, né, o que a Casa Grande conseguiu fazer com que uma pessoa que já está sentando numa cadeira existente topar vir para um projeto que a gente falou assim, ó, isso vai acontecer, mas para isso acontecer tem isso, e até isso, né, sentar numa cadeira de gerência financeira, sendo que o seu grande olho é no FP&A. Para mim, o que abriu meus olhos assim foi exatamente pela oportunidade de crescimento. Então, eu estava numa empresa que já tinha um FP&A, de certa forma, muito bem consolidado, com ciclos orçamentários, então eu era analisando dados a maior parte do tempo. Então, quando viria a oportunidade que surgiu, eu entendi que seria uma construção. Então, eu iria ajudar a estruturar esses dados para a gente chegar nesse patamar de eu tenho os dados, vamos analisar, vamos trazer indicadores, vamos fazer acompanhamentos assertivos. Então, eu entendi que isso traria para mim também um crescimento que eu já queria, né? Eu queria muito uma cadeira de gestor, eu queria muito ter essa experiência de liderança. Então, eu vi a oportunidade perfeita para mim, digamos assim, que eu ia conseguir chegar em um momento para fazer as análises que eu tanto gosto de fazer, né, que é o papel do FP&A, de trazer clareza, apontar o farol mesmo para o empresário, para a empresa, mas também eu ia ter essa oportunidade de me desenvolver com a liderança de pessoas, de criar processos do zero, gostava muito de estruturar novos processos e tudo mais. Então, foi por isso que me chamou os olhos. Então, assim, eu teria um crescimento profissional, um crescimento de carreira com toda a trilha que foi apresentada para mim, né? E eu ia conseguir alcançar meus objetivos, né? Desculpa, gente. Eu iria conseguir alcançar meus objetivos de carreira mesmo, né? De subir cada vez mais e me tornar cada vez mais especialista da minha área. Tá. Mas me conta uma coisa. Isso, por exemplo, né, se a gente está trazendo de uma multinacional que já está no mercado e você fala, olha, você vai poder chegar aqui, a pessoa fala, não, já conheço, já tenho uma trajetória, mas o grupo não era um grupo que você conhecia. Tudo bem, tem um lado do time de headhunters, o que foi feito, mas vários empresários chegam fazendo ofertas de crescimento. Essa é a verdade. Ninguém contrata falando problema. Claro que você vai apresentar, olha, tem essas dificuldades, mas essa proposta de crescimento, ela é mais comum na hora que a gente vai fazer uma contratação. É uma verdade. E quando você fala isso de um grupo que às vezes você já conhece, seja do ramo que você está ou de alguma outra coisa, é muito mais palpável. Você sabe o que é o grupo, você sabe realmente o que isso acontece. Mas o que foi essa ideia central? Assim, o que talvez o Pedro, eu não lembro, né, de todo o processo, mas aonde ali você teve uma tranquilidade de que isso realmente era palpável, de que isso realmente poderia acontecer? E principalmente eu acho que talvez um grande fator que ajudou muito, aí a minha percepção, é que os tempos foram muito claros, de olha, é isso, para depois vir para cá. Eu acho que isso é um diferencial porque você é muito mais transparente. E quando a gente é transparente do profissional de você vai rampar, mas eu vou te contar quanto tempo isso vai demorar. E vou te contar tudo que você vai ter que fazer para isso acontecer. Então, você vai ter que sentar em cadeiras que talvez você nem queria. Eu acho que essa transparência, com certeza, é um fator decisor. Mas quais outros fatores decisores para a gente falar assim, pô, realmente, o que eles estão me contando, eu sei que existe e que pode acontecer. O que aconteceu nesse processo que você acha que te deu essa tranquilidade de tomada de decisão? Eu me lembro muito do processo e eu acho que teve muito dessa transparência que você falou, de trazer clareza do momento que a empresa estava vivendo e aonde queria chegar. Eu acho que eu senti muita confiança no que foi colocado. Então, da forma que o processo foi conduzido, da confiança conversando com o Pedro, quando ele trouxe para mim, apresentou a ideia dele para a empresa e mostrou a realidade de hoje, e eu senti confiança de que, com a minha bagagem, que eu já tinha trabalhado em consultoria financeira, de estruturação de áreas, ensinar pessoas a fazer coisas novas. Então, eu senti, olha, eu acho que é um desafio que eu consigo, vai ser desafiador sim, em momento nenhum eu estava muito claro que seria desafiador, né? Sair de uma cadeira de analista para uma cadeira inicial de gestão, estruturação e tudo mais, são desafios que seriam muito novos para mim e se confirmaram sendo muito novos. Mas eu sabia que isso traria esse crescimento, né, que eu queria muito para mim. Então,
Uma coisa legal também que eu acho que você podia complementar é que eu acho que, como na sua carreira você falou que você trabalhava muito na parte de consultoria, eu acho isso legal, porque a consultoria ela vem cá e dá a receita de bolo e E fala, ó, tipo, vai lá e tchau, faz. agora vocês Mas façam. aqui você está do outro lado da mesa, então você está acompanhando com alguma consultoria e tudo, mas no final, na hora que a porta fecha, você que está responsável e fazendo e executando, né? O que você está achando disso aí? E que é difícil, às vezes as pessoas têm essa coisa, mas o cara é consultor, vai conseguir fazer? Mas vai, se ele quiser, ele faz. Eu diria que isso também tem sido um desafio, mas um desafio muito legal, porque eu já estive do outro lado trazendo soluções, só que na prática, a prática é outra história, A né? solução agora é sua, né? Então eu tenho que gerar soluções, e assim, é lidando com problemas do dia a dia, então a ausência de uma pessoa do time, então, digamos assim, a peteca não pode cair do que já é feito, ainda tem que implantar coisas novas. Então, tudo isso eu enxergo como um aprendizado, um crescimento, um desenvolvimento pessoal e profissional meu, de conseguir lidar com todas essas situações e ainda assim estar gerando resultado, né, e estar caminhando nessa trilha que foi desenhada, né, que foi esperada. E eu acho que tem dado muito certo. Agora, e aí só, eu queria agora a gente falar um pouquinho desses primeiros passos. Então, o que foram os primeiros passos depois que você entrou aqui e o momento em que a gente está. Mas só pegando uma coisa, que quando a gente estava conversando, o Gabriel falou assim comigo, olha, a gente não tem ainda indicadores estruturados, a gente está estruturando a área. Mas quando a gente está conversando aqui, é como se você fala assim, olha, não tem indicador do negócio FP&A, mas indicador sobre gente e o processo, ele está acontecendo. Porque eu acho que quando desenhou o projeto, apresentou para ele, a gente já estava apresentando quais seriam os indicadores e por onde você seria avaliado para próximos passos. Então, às vezes, assim, olha, o indicador do projeto, ele não existe ainda, do FP&A, mas o indicador da pessoa que está entrando junto com a rampagem do projeto, ela existe. Porque a verdade é que tudo que foi desenhado está acontecendo. Então, os indicadores estão aí, só que a gente está falando de indicador muito mais de gente, né, da pessoa que está sentando nessa cadeira do que necessariamente do setor. Mas tudo começa com gente, né? Então, acho que tá correto o indicador que está olhando. Hoje eu acho que a gente pode separar em dois pedaços, né? Eu acho que cada empresa isolada, sem ser grupo, tem os seus indicadores separados de projeto. Quando eu falo projeto, é empreendimento, né? A gente analisa como cada projeto e aí a gente acompanha cada um de forma isolada. E o desafio dele é trazer tudo para uma mesma análise. Então, na hora que a gente vai falando da construção do setor, acho que a gente pode dividir em 3 etapas. A primeira eu acho que ela já foi vencida e vamos falar, são 6 meses de projeto, então não é muito tempo, mas também não é pouco tempo já. Foi uma fase que eu chamo de onboarding, né? Então, que é para ele mergulhar no nosso negócio, e no nosso negócio é entender da imobiliária na parte de locação, na parte de venda. Ele nunca trabalhou nessa área, então exige tempo. Depois na área da construção, aí nós estruturamos algumas visitas de benchmark, tanto das imobiliárias quanto incorporadoras, consultores aqui da região de Belo Horizonte. Então ele visitou, pegou alguns insights, teve troca e tudo mais. Os sistemas também, cada negócio tem um sistema, então ele tem que aprender de onde que entra, para onde que vai, cada dado, para ele extrair e falar, agora eu confio nesse número. Então, essa primeira etapa eu acho que foi vencida sim, e a gente está no finalzinho de uma segunda etapa, que é uma reestruturação financeira, onde ele propôs novas políticas financeiras, o que fazer, o que não pode, quais são as datas, por onde manda. Então, criou novos fluxos. Nós revisamos os nossos planos de contas e centro de custo. Nós construímos um CSC juntos aí também, onde a gente acredita que é o nosso maior trunfo como grupo, que é para trazer maior lucratividade para todas as empresas do grupo, né? Vamos falar assim. E aí agora a gente está numa transição de tudo isso que foi parametrizado e definido para levar para um software onde a gente vai unificar tudo e dali construir os nossos painéis gerenciais com todos os faróis e indicadores do grupo e de forma isolada também. Então, acho que fica um projeto para a gente ter um novo papo aí daqui 6 meses. Espero que dê tudo certo aí. E Gabriel, quando o Pedro fala dessa questão do onboard, a gente bate isso muito lá no escritório com o cliente, né? Onboard é um negócio muito sério e as pessoas fazem pouco.
Mas também não é só pelo empresário. Quem entra também, às vezes, não tem paciência do onboard, já quer pegar, fazer, acontecer. Como é que foi esse processo de onboard para você e essa clareza de que isso ia acontecer? Porque não é, assim, os dois lados, né? O outro entra querendo dar resultado, tem receio, às vezes, de, é um onboard, mas eu não estou dando resultado, como é que está validando que está dando certo para o que eu vim fazer? E essa compreensão da necessidade de um entendimento muito profundo. Porque, né, é um tempo muito grande de onboarding e as pessoas ainda veem o onboarding como um custo da operação. Eu vi que o onboarding foi essencial para mim, porque, igual o Pedro falou, são diferentes empresas, diferentes negócios, diferentes sistemas. Regra também, regras contábil diferentes, cada um tem uma regra, são particularidades muito distintas. Então, eu acho que foi muito importante também de ter essa troca, de o Pedro permitir, né, de ter essas trocas ali constantes, de entender em que momento que estava, o que eu estava entendendo, o que ainda faltava entender, de ter esse benchmark com outras empresas, para realmente entender o processo, o negócio e saber onde que estão as dores, onde que estão os gargalos, o que pode melhorar, o que já funciona, mas a gente pode otimizar, melhorar, trazer tecnologia. Então, todo esse processo de onboarding, acho que durou uns 3 meses. Claro, eu estou aprendendo muitas coisas, porque muda muito rápido. Né? Então, acho que foi essencial para eu sentir que, não, eu estou entendendo do negócio, estou entendendo dos números, e onde que eu posso fechar esses gargalos para depois eu ter segurança de analisar o dado e saber que ele está certo. E até mesmo entender, não, esse daqui a gente tem que ajustar aquele processo. Então, às vezes dá 2 passos para trás, vamos ajustar a origem, a fonte, para depois eu ter um dado que eu vou confiar, que eu vou ter clareza, né, que vai ser assertivo para eu tomar decisão. Entendi. E a gente falou das coisas boas. Quais são as maiores dificuldades até agora assim, que vocês estão enfrentando com tudo isso? Assim, os grandes e às vezes os que nem estavam tão A teoria é mapeados. de um jeito e a prática é de outra, né? E aí teve um momento onde eu estava sentindo o Gabriel um pouco ansioso porque as coisas não estavam acontecendo da forma e talvez da velocidade que a gente tinha planejado. E eu lembro que na minha proposta eu tinha criado algumas remunerações variáveis que eram trimestrais para ele. E a gente tinha que ter mais paciência porque as coisas estavam sendo construídas e tal. Aí chegou um momento onde a gente foi ter um alinhamento aí, dar um feedback para ele do que estava funcionando, o que tinha que ser reajustado. E aí eu quis um pouco, não sei se isso foi bom ou se tirou um pouco de ansiedade. Eu falei, Gabriel, vamos fazer o seguinte, agora que você está aqui dentro, vamos repactuar isso aqui, porque eu te trouxe de fora, queria te atrair, obviamente, com a proposta financeira, mas eu estou muito mais interessado em você aprender de verdade, fazer um negócio bem estruturado e acreditar com paciência que vai dar certo, do que a gente vai lá, entregou, toma aqui a grana e o negócio desmoronar lá na frente. Então, a gente sentou, combinamos, cara, vamos dar um ano. Tira esses marcos trimestrais, porque eu fatiei muito por ele ser jovem, segurar a ansiedade e pegar esse bônus, né? Vamos falar assim. Falei, cara, essa é a minha necessidade de acelerar e executar isso em um ano. Vamos empurrar esse bônus lá, acumulado para um ano. Você vai fazer essas entregas nesse ritmo, tenho certeza disso. Então, eu acho que isso deu uma aliviada na pressão, eu acho, para ele entregar e paciência também para construir as coisas na hora certa. Na hora. Mas isso é uma questão que a gente traz muito, né? Teve um podcast que a gente estava falando sobre essa questão das lideranças e principalmente lideranças dessas gerações novas, né? Eu acho que a transparência é um negócio que a gente precisa ter. Eu falo de novo, mas é porque ela é diferencial. Mas ter esse cuidado desse olhar, porque assim, vocês são silenciosos de alguma forma, né? Você vê isso, mas vocês não falam, vocês são silenciosos. Eu falo que vocês falam para alguém, mas para os líderes é o que menos fala. Então, essa questão da percepção, mas você tem um projeto rodando, você tem uma empresa inteira rodando e ela não pode parar por esse projeto estar rodando. E o entendimento dessa pessoa que está do lado e do que está acontecendo, são muitos olhos ao mesmo tempo para se cuidar e para se olhar, mas eu acho que a transparência vai tornando isso um pouco mais aliviado e a confiança. Porque eu acho que quando a gente é transparente, a gente fala, ó, eu te propus isso, mas eu tô entendendo que isso aqui não vai resolver agora. Eu acho que isso gera ainda mais confiança, né? Eu acho que os desafios, né, na prática foram realmente assim, igual eu falei, eu saí de analista para um cargo de gestão, então de repente eu estou lidando com um time, ter que orientar, ter que guiar,
né, tirar dúvidas e ao mesmo tempo aprender sobre os novos negócios, né? Eu tô aqui aprendendo também. Às vezes o time vai saber mais que eu, né, sobre o que é feito e tudo mais, até que eu entenda e esteja 100% a par do que está acontecendo. Então, vieram vários desafios, né? Realmente a questão de lidar com pessoas, fazer a gestão de pessoas, que era uma coisa nova para mim. Eu nunca atuei gerindo ninguém, então aqui foi um primeiro passo e foi muito legal, que eu estou gostando muito, né? É desafiador, com aprendizados e tudo mais, mas é muito legal e era uma coisa que eu queria. E também a questão de, assim, por ser uma empresa que está em desenvolvimento, está em estruturação, então tem muitas coisas novas que às vezes não tem cadeiras definidas. Quem vai cuidar dessa questão? Quem vai cuidar daquela questão? Então, assim, surge muitas demandas, né? E aí você tem que saber gerir, fazer a gestão do tempo mesmo e estar alinhado com a liderança, né? O que é que tem que ser feito? Qual que é a prioridade desse momento? Então, aí entra o que o Pedro falou, né? De que a gente acabou decidindo, né, empurrar algumas metas mais para o final do ano, porque a gente entendeu que estava acontecendo muitas coisas que não ia permitir que fosse entregue naquele tempo que a gente achava que seria possível. E que você ia precisar de braço, e aí na hora que você olhava não tinha, aí tinha que ter paciência para contratar, para desenvolver, e cuidado para isso dividir. não virar um custo e virar uma operação que ela ainda não está entregando e está de gigante de headcount, porque aí tem que dar mais cuidado, senão vem trazendo gente, e o custo... É o que a gente está na lupa aqui olhando. Agora... Tudo bem, isso tudo aconteceu e aí a gente chega num ano, né? Quando a gente discutiu desse projeto, o Brasil estava numa outra questão, muitas a gente já sabia que aconteceriam, mas é um fato de que quando começou essa conversa, até a contratação e agora, a coisa virou, né? E aí veio reforma tributária, que para vocês, enquanto imobiliária, já tem muita coisa que está acontecendo e sendo exigida de vocês, né? Então a gente vê muito imobiliária cortando custos por questões da operação de fiscal, enfim, e cada uma está tomando as suas decisões, mas ainda numa questão de reforma que a gente também, cada dia é uma coisa nova e no fim ninguém sabe a resposta final, essa é a verdade. E aí entra uma guerra mundial que a gente imaginava que não chegaria tão perto aqui, mas eu acho que os últimos meses ela tá aqui de alguma forma, né? Isso está atrapalhando. Questões políticas, talvez um tanto de coisa nesse início de ano que muda muito o cenário de toda empresa, né? Ontem eu conversando com um outro cliente, ele falou, olha, 99% está passando alguma coisa com tudo isso, né? O 1% que sorria e agradeça, porque é o único que não está vivendo. E aí, quando a gente olha, alguns empresários falam isso, até um CFO da Stone, que a gente fez um projeto, falou, olha, aqui o que a gente decidiu aquilo que eram os grandes projetos e que a gente acredita que é o grande diferencial do negócio, não vamos abrir mão. A gente vai ter que abrir mão de outras coisas. Pensando num projeto que ainda iniciar, que está estruturando, pensando no momento de tudo que o grupo está passando versus todas as questões que não estão na mão de vocês. Mudou alguma coisa? Você teve que revisitar tudo isso, todo o seu planejamento para essa área? Como é que o time, né, principalmente financeiro e tudo, como é que isso tudo foi recebido? Conta um pouco como é que isso tudo está sendo vivenciado. É difícil, porque, vamos falar assim, é uma montanha-russa de emoções, né? A gente tem esses ruídos externos e a gente está com esse software que a gente está vindo para uma segunda camada onde ele pluga todos e com inteligência artificial. Então lá dentro a gente coloca o nosso plano estratégico e a gente coloca algumas coisas de mercado também. A gente constrói um SWOT, constrói um Model Business Canva. E aí na hora que a gente começou a preencher, foi uma forma de revisitar e atualizar do ano. Então isso tudo que você falou é de fato latente para a gente. Só que a sensação que fica é, cara, teve um momento que eu fiquei assim, nossa, a gente tem que estudar, tem que entender, tem que atualizar a reforma tributária. Mas na hora que você começa a estudar um pouquinho, você entende que vai mudar, mas você não tem o parâmetro definido e que pode mudar tudo. Então eu falei, cara, vamos tampar os olhos um pouquinho também para essas coisas que nos distraem e vamos focar no que a gente consegue resolver. Então, a gente tem muita certeza que esse projeto e esse setor vai trazer muita lucratividade para o grupo na hora que tudo estiver de pé, não tem dúvidas disso. Então, a gente está abrindo mão de fato dessa lucratividade aí no início, mas pensando num longo prazo. Então, estamos enfrentando aí, como todos os empresários, aí, todos esses desafios, mas com certeza é um projeto que a gente não vai abrir mão. Legal.
Ótimo. E próximos passos, assim, aí eu queria entender assim, então, você falou, né, agora é consolidar tudo isso, virar essa estrutura acontecer, mas o investimento desse tempo, o investimento dessa área versus tudo também que está acontecendo, quais são os próximos passos que serão dados aí, que daqui a 6 meses nós vamos marcar? Eu acho que os próximos passos agora é plugar tudo. A gente já chacoalhou a árvore aí, pegou tudo e reorganizou aqui dentro. Agora a gente vai trazer tudo para esse novo sistema aí que a gente desenvolveu internamente aí e ter esse farol, esses indicadores todos em tempo real, vamos falar assim. Acho que tem atualizações de hora em hora, né? Então vai ajudar a gente bastante. E depois que isso estiver estruturado, consolidado, aí vai ser a hora de ter mais uma cadeira de crescimento. O Gabriel trazer uma outra pessoa para esse time aí, para ele dedicar de fato agora com a cadeira de FP&A de fato, né? E para você, Gabriel? A gente está muito alinhado nesse ponto, a gente está exatamente nessa questão de terminar algumas revisões ali, algumas discussões, né, de novas estruturações que estão sendo feitas, mas a partir disso a gente já vai conseguir, né, olhar mais para dados. Então, por mais que talvez isso vai sempre mudar, isso vai estar sempre em construção, sempre vai surgir uma nova situação que precisa ser adequada, mas a gente já vai conseguir acompanhar o que eu planejei, o que está sendo feito e a partir disso criar correções, né, corrigir o caminho. Então, a gente está justamente nesse passo de estar terminando de organizar a casa, né, para poder realmente agora entrar na análise de dados e tomar decisões em cima deles. E é muito engraçado que eu acho que o tempo também, às vezes, joga ao nosso favor. Você está estruturando um setor, mas com paciência, a gente está organizando os próximos passos de crescimento. Então, a gente está com uma instabilidade política, tem uma eleição aí pela frente que, às vezes, muda muito o cenário. Então, eu queria... A minha sensação é que, na hora que tudo isso estiver definido, a gente estiver muito bem estruturado para a gente falar, pronto, temos essa condição de crescimento, bora acelerar e recuperar essa margem de lucro que a gente abriu mão ali na frente. E Pedro, aí para a gente terminar, eu queria que você contasse um pouco mais desses próximos passos do grupo, né? Então vocês estão vivendo aí várias coisas ao mesmo tempo, mas também eu queria escutar um pouco mais de você sobre o que você acredita desse futuro disso tudo que está acontecendo. Lógico, está no momento que está todo mundo assim, vai precisar de ver o que vai acontecer com a política, vai precisar de ver o que acontece. Mas eu tenho gostado muito de questionar esses clientes, de tudo que você está percebendo, o que você mais acredita e principalmente quais são os grandes projetos e os grandes movimentos que o grupo vai fazer, independente do que está acontecendo, porque vocês acreditam que é isso que vai ser o grande diferencial de vocês de mercado. Eu queria ouvir mais esse momento seu como gestor disso tudo. Olha, essa parte política eu gosto de me envolver pouco, porque eu acho que vai numa esfera onde eu não controlo tanto. Então, independente de quem vencer, eu só espero que traga paz para os brasileiros e a gente consiga ter uma estabilidade aí política e econômica também. E aí, consequentemente, a gente ter uma taxa de juros mais baixa, que eu acho que isso traz muita confiança e muito crédito para o nosso mercado, né? Então, falando como grupo, eu espero que nesses próximos anos aí a gente tenha esse CSC consolidado. E esse grupo ele nasceu porque a gente tem uma estrutura grande aqui no Barreiro, então começou com a administradora e a gente pôs a corretora, a incorporadora e construtora. E a gente quer ser um hub de soluções de ponta a ponta para o nosso cliente, focado e nichados no Barreiro também. Então, o nosso negócio como grupo, ele já traz uma eficiência indireta, porque a gente está numa estrutura física onde a gente consegue estruturar e ter cada ambiente para cada núcleo de negócio, mas que a gente conversa e divide a mesma carteira de clientes. Então, o objetivo do CSC, é claro, é aumentar o LTV do cliente na jornada com a gente e diminuir o CAC, porque uma vez que eu adquiri ele em uma empresa do grupo, eu posso recomendar e dançar com ele em outras empresas do grupo. Então, hoje a gente já tem de pé a administradora, a corretora, a incorporadora com a construtora e o correspondente bancário, que é o nosso serviço de despachante. E aí, para os próximos anos, aí, a gente está com reformas e manutenções em desenvolvimento, seguro
e consórcio. E aí depois vem outros negócios aí para os próximos 3 anos também. Então, a gente acredita que o setor financeiro ajuda porque a gente tem um CSC que dá apoio para todas as empresas do grupo e cada negócio aberto que eu citei, ele vem para trazer um incremento de receita. Então, a nossa aposta de futuro é trazer mais receita para o grupo com maior lucratividade, porque a gente está rateando toda essa estrutura e operação para todos. E aí, quando você vê que o desafio tá grande, você já entendeu que dos próximos 3 anos vai ficar ainda maior, né? Exatamente, mas eu olho isso com olhos muito bons, que aí é a confiança do que eu estou construindo, da importância dessa paciência agora de construir, consolidar dados, trazer segurança e clareza, para a gente conseguir possibilitar esse crescimento que a gente quer buscar. E da importância real de o que você vai fazer, que eu acho que quando a gente traz alguém que veio de mercado para acreditar num projeto nosso, mas mostrar principalmente o que ele faz, o quanto isso traz para a cadeia inteira, porque não é o projeto que ele começou, que ele tem um porquê, mas ele vai atrair a cadeia inteira, aquela história do propósito, do porquê que eu trabalho todos os dias, ela fica mais latente, fica mais na nossa mão, né? Com certeza. E eu lembro que a gente, nessa construção dos processos, a gente veio escrevendo mesmo o que a gente espera do setor e tal. E tiveram 3 coisas que foram fortes aí, que eu acho que a gente ficou bem alinhado, que é, cara, a sua missão primeira é proteger o grupo. Então ter visão de futuro, ver que aquilo não vai dar certo, então põe o pé no freio, isso não vai acontecer, tá sob a sua gestão. Trazer transparência e acuracidade financeira, porque a gente vai ter investidores externos também, principalmente com incorporação. A gente tem os nossos colaboradores, então isso é muito importante a gente trazer isso. E aceleração com responsabilidade, porque por mais que a gente tenha esse desejo do ecossistema, do grupo de crescimento, a gente tem a ambição, queremos acelerar, mas tem que ser com responsabilidade. Então, o que eu peço ao Gabriel não esqueça desses 3 pilares, porque eu não posso que ele seja sempre aquele cara, não pode nada. Não, cara, você tem que entender que a gente quer crescer, mas com responsabilidade. Então, ele tem que dar condições para o grupo de tá na hora, não tá, podemos, não podemos, o dinheiro tá mais barato ou mais caro ali e vamos seguir em frente. Muito bom. Gente, adorei, viu, Gabriel? É fácil fazer isso aqui. É só a gente contar tudo que a gente faz bem feito. Queria muito agradecer, Pedro. Eu sei que eu fiquei demais no seu pé, mas desde o início eu falei, gente, é um projeto muito legal, é um projeto muito diferenciado. E eu falo que, assim, para mim é muito bom para mim poder participar desses projetos. E quando eu digo ver os projetos acontecendo, porque isso traz pra gente uma visibilidade que eu falo, gente, tá vendo? Os legados são feitos muito perto de mim, assim. E eu acho que foi uma coisa que eu comentei com o Gabriel no início, né? Eu falei, Gabriel, eu preciso que outros empresários vejam que tem gente aqui do nosso lado fazendo coisas extraordinárias. E que é isso que movimenta o Brasil, né? Tá aqui isso acontecendo. Então, eu queria agradecer demais. Era algo que eu queria muito. Desde o início, quando a gente começou os legados, estava lá. Grupo Casa Grande é um case que a gente quer conversar. E que, para mim, com certeza, no final, essa certeza de que, realmente, eu acho que um projeto, quando ele é feito, e ele é feito não de forma reativa, ele também só acontece quando tem muita gestão. Eu acho que tudo que você trouxe, Pedro, a gente está falando o tempo todo sobre gestão. Gestão e liderança. É trazer indicadores claros, é trazer robustez, é trazer transparência, é trazer esses passos muito bem, é ter muito claro aonde quer chegar, mas também saber que tem hora que vai ter que revisitar essa rota, entender onde a gente vai. E aí é isso, né? Qualquer projeto que você implementa tem que ter muita liderança, mas tem que ter gestão. Se não tiver gestão, os projetos acabam. E é o que a gente vê muito empresário trazendo para dentro. Projetos magníficos, mas como não tem gestão, esses projetos morrem no caminho. E eu acho que está sendo de um grande sucesso. E é muito bom quando a gente vê que o cliente, né? Eu acho que, Gabriel, você está numa posição muito boa nesse ponto de entender que você do outro lado tem um cara que acredita demais em tudo que ele desenhou. Aí é bom, né? Aí a gente consegue fazer o nosso trabalho muito mais fácil. Queria agradecer demais a vocês, foi super importante pra gente. Não, nós que temos que te agradecer, porque eu acho que você contribuiu bastante trazendo o Gabriel aqui pra gente, foi bem peneirado, né? E a gente acredita nesse crescimento e a gente conta com a PS também para as próximas vagas estratégicas, com certeza. Daqui um dia eu sei que tá me ligando, né, Gabriel? Exato. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau. Obrigado.